Quais são as consequências da tentação, por exemplo? A tentação ela pode gerar a morte, e o objetivo e a consequência final do pecado sempre será a morte. Foi assim que aconteceu no Éden. Então nós vamos agora nos reportar aqui para a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 7. Então se você está com sua Bíblia, vamos fazer aí algumas considerações em Romanos capítulo 7, lembrando que Paulo, quando ele escreve essa epístola a Roma, a carta aos Romanos é considerada a carta de maior exposição soteriológica dentro da doutrina da salvação. Mas é no capítulo de número 7 em que nós ouvimos ele ser usado, versículo 1 até o versículo de número 4, como base para casamento. Mas Paulo não está falando sobre casamento em Romanos 7. Por favor, me entenda. Não estou dizendo que aquilo que Paulo fala acerca do casamento não seja uma verdade. Paulo, ele usa uma verdade do casamento, mas o que Paulo quer transmitir aos romanos é muito mais além do que o casamento. Vamos ver. O versículo de número 1, acompanhe comigo. Ou não sabeis vós, falo, pois, com os que conhecem a lei, que a lei se assenhoreia todo homem em todo o tempo que ele vive? Presta atenção agora, o versículo de número 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, vivendo o marido, está ligada pela lei. Porém, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for, porém, de um outro marido. Porém, morto o marido, livre está da lei, de maneira que não será adúltera se ela for de um outro marido. E aonde eu entendo aqui que Paulo não está falando sobre casamento? É no versículo de número 4, que diz assim: assim que, meus irmãos, também vós estáis mortos à lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, que é o outro marido. Quem é ele? Paulo diz: daquele que ressuscitou dentre os mortos. Qual o objetivo desse segundo casamento? A fim de que frutifiquemos para Deus. Vamos começar a entender aqui Romanos 7. Então Paulo ele usa uma verdade do casamento, mas Paulo ele quer trazer aos romanos aquilo que Paulo já começa a tratar no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 e capítulo de número 8. Lembrando que a epístola ela não era dividida em capítulos nos seus originais. No ano de 1250, um cardeal chamado Hugo Sancher, é ele que vai fazer, então, a separação de capítulos na Bíblia. E a primeira Bíblia traduzida em capítulos que nós temos é a Bíblia de Genebra. Então, Paulo está falando do mesmo assunto desde o capítulo de número 5. A luta entre o homem e a carne. A guerra entre espírito e carne. O que Paulo está dizendo aqui é que existe uma mulher que ela está casada com o marido. E se ela está casada com esse marido, ela deve ser legitimamente deste marido fiel a ele. E ela não pode se relacionar com um outro marido. Sendo assim, ela será chamada adúltera se ela for de outro marido. E ela está ligada ao primeiro marido pela lei em todo o tempo em que ele viver. Então nós vamos entender o que Paulo quer dizer. Quem é essa mulher? Somos nós. E quem é este primeiro marido? É a carne. Enquanto a carne viver, nós estamos ligados à carne. E por que nós não podemos nos relacionar com outro marido, que é Cristo? Isto se dá como um adultério espiritual. Vou te explicar melhor. Você se relaciona com Cristo no culto do domingo, mas na segunda-feira você está casada com a carne. Você se relaciona com Cristo no culto de terça-feira, mas você está casada com a carne. Isso é um adultério espiritual. E com Cristo não tem ficada, com ele é casamento. Então vem uma pergunta. Se eu estou em um adultério espiritual, porque a minha carne vive, o que eu deveria então fazer para ter um relacionamento pleno com Cristo? Lembrando que se você ficar em dois mundos, em nenhum dos dois você será totalmente pleno.
Para ser pleno com Cristo em um relacionamento, em um casamento com Ele, então o primeiro marido deverá morrer. E só pode ter um relacionamento com o segundo marido, que é Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e frutificar filhos deste segundo casamento, se o primeiro marido, então, que é a carne, vier a morrer. Agora vem a questão: como irá morrer a carne? Paulo explica, e já vou te adiantar que existem 3 batismos. Talvez quando você pergunta isso para a igreja ou para alguns irmãos, eles vão dizer que existe só um batismo, que é o batismo nas águas. Outros vão dizer que existem 2 batismos, o batismo das águas e o batismo que é a experiência que nós temos do revestimento de poder, tá? Que é o batismo com o Espírito Santo. Mas nós temos o primeiro batismo, por isso que são 3. Aonde está esse primeiro batismo? Romanos capítulo de número 6. Olha o versículo de número 3. Ou não sabeis que todos, quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que estamos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ficou bem claro, o primeiro batismo é quando eu aceito a Cristo como meu Senhor. Romanos 10, versículo 9 e 10, quando eu confesso com meus lábios e creio de todo o meu coração, neste momento ocorre o novo nascimento, que é a regeneração. Nesse momento, o meu velho homem morre com Cristo, é sepultado com Cristo na cruz, e eu passo agora a nascer de novo em novidade de vida na ressurreição de Cristo. É por isso que o batismo nas águas não salva, porém o salvo batiza. O batismo nas águas é um anúncio público daquilo que aconteceu no primeiro batismo, quando fomos sepultados na morte de Cristo, no nosso velho homem. Só assim para a carne morrer, é levá-la no Calvário e ser crucificada, sepultada na morte de Cristo. Neste momento, quando eu nasci de novo, então o primeiro marido morre, de Romanos 7. Agora eu estou livre para poder me relacionar com o segundo marido, que é Cristo. Agora estou tendo um relacionamento pleno com Cristo. Vem a pergunta. Um jovem disse que queria sair da igreja. A pergunta foi feita a ele. Por quê? O jovem cantava na igreja, tinha comunhão, ceava na igreja, pregava, evangelizava, mas ele disse que queria sair da igreja, porque em todos os momentos de sua vida fora da igreja, ele sentia o desejo de pecar, ele sentia o desejo de cobiçar. Por que nós sofremos isso na carne? Por que a tentação não respeita pastor, presbítero, diácono, membros da igreja, dirigente do ciclo de oração? Tudo bem, porque nós tivemos filhos do primeiro casamento. É isso mesmo. No nosso relacionamento com a carne, quando nós estávamos ligados pela lei, enquanto a carne vivia, nós geramos filhos com a carne. E quando eu fui para o segundo relacionamento, um casamento com Cristo, eu peguei esses filhos e levei para o segundo relacionamento, e eles estão vivendo dentro desta mesma casa. Aonde estão esses filhos? Vou te adiantar que são 16. E tem o 17º, que a Bíblia não fala o nome dele. Você quer saber então quais são esses filhos? Você abre agora a sua Bíblia em Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5. Paulo ele vai nos falar quem são esses filhos. Anotem aí, Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 16 em diante. Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne, ela cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Qual era a dificuldade desse jovem que quis sair da igreja? Ele não queria cobiçar, mas quando ele via, já havia cobiçado. Ele não queria pecar, mas quando ele menos espera, o pecado estava batendo na porta. E ele disse que não era cristão por causa disso. Eu disse para ele, esta é a maior prova que você é cristão. Porque quando você estava no mundo, a carne dominava dentro de você.
Mas quando você veio para Cristo, você também teve um filho espiritual com Cristo. Agora dentro dessa casa existem os filhos da carne e o filho do espírito. Por isso que há essa luta dentro de você. Mas no final dessa aula nós vamos resolver aí essa problemática que existe. E quais são os filhos então do primeiro casamento com a carne? Vou te dizer agora, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, são 16, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, eles não vão herdar o reino dos céus. Então esses filhos você trouxe para o segundo casamento com Cristo, que é aquele que ressuscitou dentre os mortos. É por isso que quando você está, por exemplo, na porta da igreja e tem pessoas com dissensão, a dissensão é um filho que ele levou do primeiro casamento para o culto, por isso que é a dissensão. Mas o fruto do Espírito, que é o filho que você teve no segundo casamento com aquele que ressuscitou dentre os mortos, ele é menor e ele não tem força dentro de você para dizer para você parar com a dissensão. Por exemplo, existem mulheres que usam roupas que a lascívia tem tomado conta dentro do lar. E quando o fruto do Espírito vai dizer para não usar, o fruto da carne do primeiro casamento, ele é mais forte. Vem a pergunta, por que ele é mais forte? Porque ele tem 13 anos de idade. É isso mesmo. Então, o que eu estou querendo te passar? Que no primeiro casamento com a carne, nós tivemos 17 filhos. Só que com Cristo, eu tive um filho. Por que um filho? Porque é o fruto do Espírito. E não é frutos. E esse fruto está aqui. Versículo 22. O amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Agora você entendeu. Dentro desta casa, eu tenho filhos do primeiro casamento, que são as obras da carne. E eu tenho também o filho do segundo casamento com Cristo Jesus. Mas o problema é, eles não podem habitar dentro da mesma casa. Como nós vamos resolver então essa questão agora? O próprio Paulo vai nos ensinar. Voltando uma página aí da sua Bíblia, Gálatas capítulo de número 4, Paulo vai usar uma alegoria para facilitar o nosso entendimento nessa guerra de carne e espírito. E o versículo é o versículo de número 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Se você é escravo do pecado, é o primeiro casamento porque a carne vive. Mas se você nasceu segundo a livre, filho do segundo casamento, é livre porque aonde há o espírito, aí a liberdade. Versículo 24. O que se entende por alegoria? Porque estes são 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos. Anote aí, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Começamos a entender? Paulo está usando a figura de Abrão no Antigo Testamento para nos ensinar uma verdade espiritual em Gálatas 5, Gálatas 4 e Romanos 7. Como assim? Te explico. Abrão teve um relacionamento com Agar. Agar foi gerada com Abraão Ismael. Ismael é fruto de um casamento que Abraão teve com a carne. Vou repetir. Abraão teve um relacionamento com a carne, gerou Ismael, que é segundo a carne. Conseguiram entender? Então, gerando filhos para a servidão. Tudo que você faz mediante as forças do seu braço é pela carne. E esta mulher chamada Agar, foi Abraão que arrumou ela quando desceu para o Egito. O que você arruma é a carne que deu. Mas aquilo que você recebe sem mérito, isso é graça, isso é espírito. Vou te explicar. Deus jamais vai pedir alguma coisa para você sem que ontem ele já não tenha te dado. É por isso que ele não pede Ismael, porque Ismael,
ele arrumou segundo a carne. É por isso que Deus pede Isaac, porque Isaac foi aquilo que Deus deu. Deus nunca vai exigir de você aquilo que o próprio Deus já não tenha te dado. Tá ok? Vamos continuar. Versículo 25. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Quem é o filho? É Ismael. Versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Presta atenção nisso agora. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac, do relacionamento com Cristo. Mas como então aquele que é gerado segundo a carne, ele perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Olha o que Paulo disse, que Ismael, ele persegue Isaac. E vai dizer o texto aqui em Gálatas 5, versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito e um se opõe ao outro. E aqui Paulo faz essa alegoria dizendo a mesma coisa, no versículo de número 29, que o que é gerado segundo a carne persegue o que é segundo o Espírito. Então dentro de nós há uma luta, há uma guerra. Por quê? Porque o Ismael tem 13 anos e o Isaac tem 1 ano. E porque Ismael é mais forte, foi mais alimentado, tem mais tempo aí dentro dessa casa. Ismael, então, é a obra da carne gerada com Abraão e Agar. Só que o fruto do Espírito dentro de nós é o Isaac. Então você entendeu que dentro dessa casa existe Ismael e existe Isaac. E Ismael persegue o Isaac, aquele que nasceu segundo o Espírito. Vem a pergunta: o que nós iremos fazer para resolver então essa questão? Deus deu a dica para Abrão e Paulo está nos dando também a receita para resolver de uma vez essa situação que existe dentro de você que me assiste e dentro de mim. Versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Olha que interessante que Paulo vai dizer. Porque de modo algum o filho da escrava herdará como o filho da livre. Então o que nós entendemos? Abrão acordou Ismael e disse para ele: pega suas coisas e vai embora de casa. Imagine Ismael dizendo: pai, nós vamos aonde? Caçar? Abrão disse: não. Arruma suas coisas e vai embora. E aí Ismael deve ter dito: nós vamos mudar de tenda, mudar de lugar. Abraão disse: não, arruma suas coisas e vai embora. Deve ser duro mandar um filho embora. E é isso que tem que ser resolvido dentro de nós. É difícil mandar os filhos da carne embora, mas é necessário, porque dentro de nós não pode herdar Ismael e Isaac. As obras da carne precisam ir embora, e só ficar dentro de você e dentro de mim e fazer morada o fruto do Espírito. Para que você entenda dentro de uma tricotomia, todo desejo, sentimento ou vontade, pensamento que o homem tem é um atributo da alma. O homem, no primeiro relacionamento com a carne, ele tem o corpo, alma e espírito. Só que o espírito dele está morto espiritualmente, porque no dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal você comer, certamente morrerá. Então o espírito do homem, do ímpio, está morto. E o seu relacionamento com a carne faz com que a inclinação da sua alma seja pecaminosa. Eu vou repetir que os atributos da alma são desejo, a vontade, o intelecto e o pensamento. Do ímpio, com o espírito humano dele morto, Efésios 2:1, vocês estavam mortos em delitos e em pecados. Então quem manda nesse corpo? O corpo obedece àquilo que a alma dita. E a alma com a vontade de pecar, com pensamentos diabólicos e também com o desejo e essa inclinação de pensamentos ruins e desejos pecaminosos, a inclinação para a carne então gera morte. Agora, quando você aceita Jesus Cristo e nasce de novo, o Espírito Santo habita no espírito humano, fazendo o homem ter vida. E o que é ter vida? A comunhão do homem
ela foi quebrada do homem para com Deus. Mas o meio em que o Deus que é espírito, ele se relaciona com o homem é no espírito humano do homem. Por isso que Jesus disse à mulher samaritana: importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. A comunhão para com Deus é através do nosso espírito humano. Mas se ele está morto por causa do primeiro relacionamento, eu preciso fazer ele voltar a ter vida. E só tem uma maneira. Só tem algo que pode penetrar entre a alma e o espírito humano. Então o corpo obedece aquilo que a alma dita. Só que a alma inclinada para os desejos da carne simplesmente vai inclinar para a carne, para as coisas do mundo. Só que quando a palavra de Deus é pregada, ela tem o poder de penetrar, Hebreus 4:12, entre alma e espírito. Como assim? Imagine que o corpo do homem é o átrio, a alma do homem é o lugar santo e o espírito do homem é o santíssimo. E entre o espírito do homem e a alma, entre o lugar santo e o santíssimo, existe o véu que é o coração e precisa ser rasgado. Só há uma maneira dele ser rasgado. Quando Jesus Cristo na cruz do Calvário ele disse: está consumado, rasgou o véu. Da mesma maneira é a palavra de Deus viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E só ela tem o poder de entrar entre alma e espírito, rasgar o véu do coração. E nesse momento o Espírito Santo habita no espírito humano, da mesma maneira que a glória de Deus manifestava-se no Santíssimo. Agora o que aconteceu? O espírito humano e a alma humana passou a ser um. E quem manda então nesse corpo? O Espírito Santo. E assim você se torna cheio do Espírito. E é assim que você vai jorrar água da vida eterna lá em Samaria. Entenda isso. A tentação ela vem para todos. Os filhos da carne do primeiro relacionamento não podem habitar dentro dessa mesma casa com o fruto do Espírito. Ismael e Isaac não podem reinar na mesma casa. Manda Ismael embora e deixe Isaac prevalecer. Deus abençoe, em nome de Jesus.